paz seja com todos, amém? Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? E é dessa forma que nós viemos na casa do Senhor com alegria, com satisfação, com o prazer de estar aqui, mais uma vez visitando essa igreja, visitando os irmãos, né, unidos numa só fé, num só propósito diante do Senhor. E uma manhã especial, né? Uma manhã que estamos aí comemorando o Dia das Mulheres, que é o dia de amanhã, porém as mulheres já vão receber uma oração antecipada. Olha que maravilha, olha que glória. Isso é que é bênção, né? Jesus, ele antecipa a nossa bênção. E nessa manhã, o Senhor vai falar conosco, com todos nós de uma forma muito especial. Porque você sabe que o Senhor, sempre que nós reunimos na presença dEle, Ele tem uma palavra muito especial para nós. E nessa manhã não será diferente. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 4, versículo 12. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 12. Eu agradeço desde já a pastora Vânia, ao pastor Gisiel pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, viu, pastores, por esse convite maravilhoso, nesta manhã e ainda numa data tão especial, não é? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus, amém? Acharam aí, livro de Esther, capítulo 4, no versículo 12? Aleluia, eu não sei se... coloca aqui. Olha que bênção, né? Aí quem não trouxe a palavra, acompanha ali. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeado rainha da Pérsia. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos. Deus maravilhoso e santo, somos gratos a Ti, meu Deus, por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Está aqui a Tua igreja, o Teu povo, eles vieram aqui ouvir algo que vem de Ti. E eu te peço, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, através da pessoa do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha revelar dentro dessa palavra o profundo para cada coração. Em nome de Jesus. E que a presença do Teu Espírito que já está aqui, Ele possa se manifestar no momento da palavra, encorajando a cada pessoa, trazendo esperança, trazendo ânimo, trazendo forças. E que estes anjos que aqui estão, eles possam trabalhar na vida daquele que adentrou aqui nessa manhã com o propósito de ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Nós vemos aqui que um homem recebeu uma notícia e esse homem não ficou muito feliz, né, com a notícia que ele recebeu. Por quê? Ele recebeu uma notícia ao contrário do que ele esperava, né? Mardoqueu, ele, quando ficou sabendo que os judeus seriam perseguidos ali na Pérsia, que Amã, ele ele fez um decreto para acabar com todos os judeus, para aniquilar, para matar. Tanto ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu nela. E quando Mardoqueu ele fica sabendo desse decreto para acabar com todos os judeus, ele rasga suas vestes, ele vai para a porta do palácio, onde Esther, sua sobrinha, né, sua prima, estava ali, naquele lugar ali, vivendo ali como rainha. Ele chega daquela forma triste, magoado, triste, angustiado, e ela vê ele daquela forma e ela manda perguntar o que é que estava acontecendo, e ele comunica para ela que os judeus seriam exterminados, seriam destruídos, seriam acabados. E aí ele manda o recado para que ela faça alguma coisa perante o rei, para que ela comunique diante do rei o que era que estava acontecendo. Porém,
ela não poderia chegar diante do rei dessa forma. Não era simplesmente assim que acontecia. Eu quero falar com o senhor rei e eu vou lá falar com ele. Não era assim, né? Não é igual hoje que tem essa liberdade. Eu preciso falar, né, com a pastora da igreja, que o pastor da igreja já liga, já marca a hora e já fala na hora. Naquela época os reis, eles não poderiam chegar até ele se não fossem convidados, se não fossem chamados. Quem fazia isso corria o risco de ser morto. Porém, ela comunica isso para Mardoqueu. Ela fala para ele. Por quê? Esther, uma moça judia que nasceu na Pérsia, foi criada ali por Mardoqueu porque ela era órfã, ela não tinha pai. Porém, Deus colocou ela como rainha no reinado da Pérsia. Deus que colocou ela ali. Deus que pôs ela naquele lugar. Porém, ela tinha medo de tomar essa atitude de chegar diante do rei, porque ela sabia como funcionava muito bem. Foi pedido a ela algo muito difícil. Foi pedido a ela algo que ela corria o risco de perder a vida, porque ela ainda não tinha entendido, ela ainda não tinha compreendido que Deus tinha colocado ela naquela posição. Ela ainda não tinha conseguido enxergar o tamanho do local, da posição que Deus tinha posto ela, que Deus tinha colocado ela. Uma menina órfã, uma menina que não tinha nenhuma bagagem, falando humanamente, falando social, mas Deus colocou ela ali naquele lugar. Então Deus tinha algo, por isso que Mardoqueu chegou até ela para trazer esse comunicado, para que ela fizesse algo, porque ele entendia onde Deus tinha colocado ela, mas ela ainda não tinha entendido. E às vezes isso acontece com a gente. Nós também não temos entendimento e não conseguimos compreender aonde Deus nos colocou. O porquê que é que nós estamos na onde nós estamos. O porquê que é que Deus colocou a gente no ambiente, às vezes familiar, no ambiente da igreja, no ambiente de trabalho. Nós não conseguimos compreender que nós não estamos ali simplesmente por estar. Nós não estamos ali por mero acaso, não. Nós estamos ali com o propósito de Deus. A sua família não é simplesmente qualquer família. Você, mulher, não tem essa família simplesmente por ter, não. Você tem essa família porque Deus tem um propósito com você nesta família. Ai, Renata, mas a minha família é tão trabalhosa. A minha família é tão difícil, Renata, mas Deus te colocou aí porque o Senhor, Ele irá te usar com esta família, como Deus aqui usou esta mulher. E quando ela manda o recado para Mardoqueu, olha, se eu chegar diante do rei, ele pode me matar, e ele vai e adverte ela. Ele chama a atenção de Esther para qual era o propósito que ela tinha sido colocada. Ela não chegou a ser rainha naquele reinado simplesmente porque ela era bela, porque ela era bonita, porque ela chamou a atenção do rei. Não, ali havia um propósito de Deus na vida dela. E assim é na nossa vida, a minha vida, na sua vida, mulheres, homens. O Senhor tem um propósito para nós. Ele tem uma trajetória. Você não vai viver a tua vida levando com a barriga, ou indo por onde a água vai. Não, você tem um propósito. Deus tem contigo um propósito nessa terra. Deus tem um propósito contigo com a tua família. Deus tem um propósito contigo com essa igreja. Deus tem um propósito contigo na onde você vive, com a sua vizinhança, com os teus parentes. E Mardoqueu, ele chama a atenção dela. Olha, não é porque você está aí na posição de rainha que você não corre o risco de ser morta, não, porque você é uma judia. Você também vai perecer, e a sua família também. Você vê que no texto ele cita, ele fala, ele traz que toda a família dela também pereceria. Não só ela, não só os judeus distantes, mas porém ela com a família dela. Ele está comunicando ela que haveria uma desordem, haveria uma destruição em massa muito grande. E ele desperta ela: olha, você foi colocada aí porque Deus quer te usar aí dentro. Esther, se você se calar, olha que maravilha o que ele diz: se você se calar, Deus vai arrumar outro meio para salvar o povo. Mas que Deus vai fazer, Ele vai.
Olha, gente, olha o conhecimento que Mardoqueu tinha do poderio de Deus. Olha a confiança que ele tinha, que se a salvação não viesse dela, viria de outro lado, que Deus iria fazer alguma coisa, se ela se calasse. Mas o que Deus tinha com Esther não era ela se calar. Assim é como você. Deus não quer que você cale, Deus não quer que você pare de orar, Deus não quer que você desista, Deus não quer que você desanime da fé, Deus não quer que você desanime da sua família, Deus não quer que você desanime da sua vida profissional, da sua carreira profissional. Deus não quer que você pare, Ele quer que você continue. E Mardoqueu, ele traz a Esther, ele dá um chacoalhão naquela mulher. Olha, será que não foi para esse momento, para essa hora, que o Senhor te colocou aí como rainha? Você já parou para pensar, Esther, que você está aí porque Deus quer te usar nessa hora e nesse momento? Igreja, Deus quer te usar agora. Deus quer te usar nesse momento. Renata, mas nós estamos vivendo no meio da pandemia, o negócio está feio. O negócio fechou. Irmãos, nós da igreja, nós temos que glorificar a Deus que nós conquistamos durante essa pandemia. A igreja ser reconhecida como essencial. Você viu por que a pandemia nos assolou? Para resplandecer a igreja. Para mostrar que a igreja é importante em meio à sociedade. Porque até então, a igreja era deixada de lado. Ah, se der, eu vou no culto. Né? Se eu tiver um tempinho, eu vou no culto. Não, hoje está todo mundo vendo que precisa da presença de Deus, que precisa das igrejas para ter um suporte espiritual, para resistir aos dias maus que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando dias maus. E agora é a hora. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua sabedoria, o teu entendimento é nesse momento agora, não é amanhã, é hoje, é agora. E foi esse chacoalhão que Mardoqueu deu em Esther. Desperta-te, porque o Senhor te chamou para agora, para te usar você agora. E quando ela recebe esse chacoalhão, porque tem hora que nós precisamos do chacoalhão para ir, né? Senão não pega no tranco, senão não vai. Tem hora que Deus tem que nos chacoalhar, virar de cabeça para baixo. Desperta. Você é a igreja de Cristo, você é o corpo de Cristo, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você resplandece. Você foi levantada para isso. E aqui nós vemos que essa mulher despertou. E o que surge na cabeça dela? Então nós vamos fazer o seguinte: manda o recado para Mardoqueu. Fala para ele mandar todo o povão jejuar. Porque nós vou jejuar também. Eu com as minhas concubinas, com as minhas empregadas, ninguém vai comer. Eu vou jejuar, porque eu vou entrar diante do rei. Sem saber o que ela faria. Mas ela teve uma determinação. Ela foi buscar o Senhor em jejum e oração. Para obter uma resposta do que ela faria. E é dessa forma que o Senhor quer que nós façamos, quando nós também estamos enfrentando momentos difíceis. O Senhor quer que você busque a Ele também, em jejum, em oração, para que Ele venha dar para você estratégias. E assim ela fez. Mardoqueu foi, comunicou todo o povão, falou: vamos jejuar todo mundo. E ela já também chamou suas empregadas e vamos jejuar todo mundo, porque isso é uma atitude de uma pessoa que conhece o Senhor, de agir. Porque você foi levantada para Deus para tomar atitudes. Você foi levantada por Deus porque o Senhor quer, através da tua vida, resplandecer a glória dEle. E às vezes nós ficamos encolhidos, tentando esconder. Ah, mas o problema é difícil, a situação é difícil, a família é difícil, o coração é duro, mas aquilo é complicado, aquilo... Não, você não foi chamada para ficar calculando as dificuldades, você foi chamada para resplandecer. E para resplandecer nós temos que tomar atitude. Para resplandecer nós temos que tomar a posição para ser usada por Deus para o
o fim que Ele nos chamou. E Ele te chamou para isso, para resplandecer. E ela já logo tomou aquela atitude, já pôs todo mundo em jejum. E chegou o grande dia dela se chegar diante do rei. Imagino não está aqui, mas eu imagino que ela chegou até meia trêmula, né? E agora, o que vai acontecer? Vou lá. Isso é uma mulher que tem Deus. Você pode muitas das vezes até ter medo, mas você tem atitude. Você pode até ter medo, mas você vai. Você vai porque você sabe que o Senhor está na tua frente. E você não vai temer essa luta que você está enfrentando dentro da tua casa. Sabe por quê? Você sabe que Deus é contigo. Você pode estar até tremendo na onde que vai chegar essa situação, mas você vai enfrentar ela com jejum, com oração. E você vai porque Deus será contigo. Quando ela chegou diante do rei, que ela apareceu diante do rei, o que ele fez? Ele olhou para ela e estendeu para ela o cedro de ouro. E quando o rei fazia isso, era porque a pessoa tinha liberdade para chegar e falar com ele. Glória a Deus! Fazia 30 dias que ela não era convocada para aparecer diante do rei. 30 dias que o rei nem quis conversar com ela. Imagine só. No final dos 30 dias chega Esther lá e o rei levanta o cetro. Sabe por que o rei levantou o cetro? Não era porque ela era bonita, não. Porque Deus era com ela. Sabe por quê? Mais ainda, porque ela tomou atitude diante de Deus. Ela se colocou no lugar onde Deus tinha colocado. Ela tomou a posição do lugar dela. E ela foi até o rei. E Deus fez com que ele levantasse o cedro para que ela falasse. Deus quer isso de mim, de você. Sabe por quê? Se fosse para Esther ver o passado que ela veio, uma órfã, criada por um parente, ela nasceu no exílio da Pérsia. Ela nasceu ali naquele lugar, tá? O povo já estava exilado ali. O povo era escravo e ela nasceu ali. Porém, ela nasceu ali conhecedora da palavra, porque todos falavam quem era o Deus que ela servia. Se fosse para ela ver a cultura dela, a história dela, ela se acharia um João ninguém. Mas não. O Senhor tinha colocado ela numa posição de honra. Numa posição de honra. O Senhor deu a ela valores. E assim é você. Às vezes, se você for pensar no seu passado, de onde você veio, da família que você veio, da cultura que você veio, às vezes você também vai se achar ninguém. Às vezes você vai se achar uma pessoa que nunca pode ter nada, que nunca pode conquistar nada, que nunca pode fazer nada, que nunca pode resplandecer. Mas não, o Senhor Ele te levantou, o Senhor Ele te trouxe para a presença dEle, para você ser uma pessoa honrada, valorizada. Você tem que reconhecer que você tem valor diante de Deus. Essa mulher aqui, com essa atitude dela, sabe o que ela conquistou? Ela articulou um banquete, ela planejou um banquete, deu um jantar para o rei e para Amã, que tinha articulado destruir todos os judeus. E ela preparou esse jantar, ela preparou esse banquete, o rei aceitou. A Amã se achou toda, nossa, eu vou no banquete da rainha Esther. Ele que não sabia que Deus tinha dado esse plano para ela. Ele que não sabia que Deus já estava entrando com a providência para o livramento do povo dele, através daquele banquete, através daquela janta. Deus irá dar a você estratégia. O Senhor vai dar para você estratégia. O Senhor vai dar para você sabedoria. O Senhor vai dar para você coragem. O Senhor vai te encher de coragem, de sabedoria, para lidar cada dia com uma situação, para você ver que você é capaz, que você pode, que você consegue passar por qualquer luta e sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ela temia. Ela tinha medo, porque ela não tinha um passado muito legal. Era um passado sofrido, triste. Pergunta para uma criança que não tem pai e mãe se a infância dele foi boa, se foi legal. Não foi. Todo mundo que foi criado sem pai e sem mãe sente a falta da mãe e do pai, tem um trauma, tem uma tristeza no coração, mas porém ela superou isso tudo. E ela deu aquele banquete, ela deu aquele jantar, e ali naquela janta,
o Senhor foi dando a ela sabedoria e discernimento para ela conversar e contar tudo o que estava acontecendo diante do rei, diante de Amã. Ela trouxe, uma mulher trouxe diante do rei o que estava acontecendo. O estrago que aconteceria sem o rei estar ao menos imaginando o que seria. O povo, a família daquela mulher que ele amava seria destruída por um homem que estava do lado dele. Sabe o que aconteceu? Amã, ele morreu, mataram Amã, continuou o decreto do rei. Eu vou correr porque senão eu vou passar da hora. Continuou o decreto do rei que os judeus poderiam ser perseguidos e mortos, porém ela ainda tinha mais uma luta. Ela tinha que lutar para revogar esse decreto do rei. Porém não tinha como revogar, porque quando o rei batia o anel, acabou. Estava lá escrito, tinha que ser aquilo. Mas ela conseguiu diante do rei Assuero, sabe o quê? Uma autorização para os judeus entrar em guerra e guerrear contra todos aqueles que perseguissem ele. Porém, o povo guerreou e venceu. Porém, aquele povo saiu mais do que vencedor. Por quê? Porque uma mulher, ela entendeu que ela foi chamada para fazer a diferença. Uma mulher, ela entendeu que ela foi colocada naquela posição, porque Deus queria usar ela. Minha amada, você está com a família que você está, porque Deus te colocou nela. Não é por um mero, escolhi o casamento errado, estou no casamento errado. Não, o Senhor te colocou aí porque Ele sabe que você é capaz. Ela mudou totalmente a história do povo judeu na Pérsia, em Suzã, na onde o povo estava cativo, como escravo trabalhando naquele lugar. Ela conseguiu a liberdade daquele povo. O povo judeu conquistou força, conquistou coragem. Por quê? Porque aquela mulher agiu. Aquela mulher trouxe uma diferença para um povo judeu. Ela não mudou só a história da família dela. Ela mudou a história de um povo. E você também pode mudar a história. As pessoas aí fora falam assim: o mundo está perdido, o mundo está acabado, a sociedade está corrompida. Nós podemos fazer a diferença no meio da sociedade. Nós temos uma parte para contribuir com ela também. Primeiro lugar, falando do amor do Senhor, falando do amor de Jesus. E segundo, tendo atitude, fazendo alguma coisa por alguém, porque aqui ela fez. Então ela mudou não só a história da família dela, mas ela mudou a história do povo judeu naquele lugar onde eles estavam, que não era a terra deles, não era o ambiente deles, não era a cultura deles, mas porém ela fez a diferença. E isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. É dessa forma que Ele quer nos usar, fazer a diferença por onde nós estamos. Você não está fazendo parte dessa igreja por fazer. Eu estou nessa igreja aqui porque é a igreja mais perto. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito contigo aqui dentro. Deus tem algo com você neste lugar. Deus tem algo com você na sua família. Deus tem algo com você onde você trabalha. Deus tem algo com você aonde você mora. E o Senhor quer que você tome a posição da onde que Deus te colocou, regace as mangas e faça alguma coisa. Creia que Deus é contigo. Esther, ela mudou a história daquele povo de uma forma tão grande, que aquele povo ganhou força. Quando você vai ler o final, você vai ver que o povo judeu ganhou força ali em Suzã, ali na Pérsia. Eles ganharam força naquele lugar. Foi um povo fortalecido, porque Esther, ela tomou a posição dela. E se você, minha amada, você, meu amado, tomar a sua posição, é isso que o Senhor vai fazer. O Senhor vai mudar histórias de vidas. O Senhor vai mudar trajetórias de pessoas através do seu amor, através da sua fidelidade, através da sua consciência. Opa, peraí. Eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Peraí, o que Deus tem por mim? O que Deus quer de mim? Vamos conscientizar. Vamos ver que nós temos muito valor diante de Deus. Nós temos valor diante da nossa família. Nós temos valor diante da sociedade. Às vezes até hoje, minha amada, você tem se sentido tão enfraquecida,
tão desanimada, porque a luta tem sido tão grande dentro da tua casa, porque só você está na presença do Senhor, mas o Senhor te levantou ali para fazer a diferença. Amém? Eu convido você que recebeu essa palavra a aplaudir o Senhor Jesus, mas dando glória a Deus, exaltando Ele, glorificando, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Aleluia! Viemos à casa do papai, louvamos a Ele, que olha, só no louvor aqui a presença de Deus já desceu nesse lugar, né? Nós já estávamos assim cheios da glória de Deus com a presença. O Senhor veio com a palavra, nos deu instrução, direção, ensinamento. E agora nós temos o privilégio de falar com o papai. Agora nós temos o privilégio de entrar no Santo do Santo. E eu quero que você nessa manhã não perca tempo. Eu quero que você nessa manhã coloque diante do Senhor o que você precisa. Quem sabe você tem andado por aí com medo. Quem sabe você tem andado por aí desanimado, abatido, não querendo lutar mais. E nessa manhã o Senhor, Ele motiva você a continuar, a insistir, a persistir. Amém? Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor nessa manhã. Vamos aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando para colocar diante dEle tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém. Deus querido e santo. Oh, meu Pai querido, nessa palavra dessa manhã, o Senhor nos mostrou, Pai, que nós temos o valor, que o Senhor nos colocou na onde nós estamos, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Está a Tua igreja aqui nesta manhã pedindo a Ti, colocando, meu Pai, diante de Ti, as necessidades, os medos, ó Pai querido, os conflitos, Shanai de Comenébia. Ah, meu Pai querido, que nesta manhã, Senhor amado, seja aniquilado todo medo, Pai, que seja aniquilado, Senhor amado, toda tristeza, que seja aniquilado, Senhor amado, todo sentimento de inferioridade. Oh, Senhor amado, que nesta manhã nós possamos ser curados, ó Pai querido, que nós possamos ser tocados por Ti, Senhor amado. Essa é a nossa confiança em Ti, essa é a nossa esperança em Ti, Pai querido, porque somos totalmente dependentes da Tua presença. Ah, Pai querido e santo, que o Senhor venha tocando em cada mulher nesta manhã, que o Senhor venha tocando em cada homem nesta manhã. Espírito Santo de Deus, venha trazendo neste coração a esperança, venha trazendo neste coração a confiança. De Comenébia, Shanairi Balabasui de Comenébia, Ari Balabasui de Cantari Balabastúria. Senhor amado, se porventura no nosso meio alguma mulher que se encontra enferma, Pai, que o Senhor venha tocando nesse físico agora, que o Senhor venha trazendo a cura, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha passando, Jesus, com Teu sangue, Shanai, de Comenébia, Aribalabassu e decanta, vai arrancando nessa manhã, meu Deus, toda infecção, vai arrancando nessa manhã, Pai querido e santo, toda bactéria parada, Shanai, de Comenébia, Ribalabassu e decanta. Ah, Senhor amado, nessa bexiga, nesses rins, Pai querido, que o Senhor vai trazendo agora a cura por completo, Shanai de Comenébia. Eu profetizo nesta manhã vitória sobre a Tua igreja. Eu profetizo nesta manhã, Pai querido, a Tua unção sobrenatural. Deus querido, como o Senhor deu para Esther, Pai querido, estratégia, sabedoria para lidar com aquela situação. Dê para cada um de nós sabedoria, dê para cada um de nós discernimento, dê para nós estratégia, Pai querido, aonde vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, e que por onde nós passarmos, vamos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que nós encontrarmos, ó Pai. Nos usa, Senhor, que sejamos instrumentos usados por Ti, para trazer grandes livramentos, para trazer, Pai querido, para cada vida um movimento sobrenatural que vem de Ti, e que o Seu nome seja louvado, exaltado e engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.
Diga aleluia, diga glória a Deus.